Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado aí, que ministração linda, 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 amados. Lembrando que tivemos pouco tempo em preparação, mas Deus age sempre de forma maravilhosa sobre todos nós, amém? Vamos então a esse momento também, que é a pregação da palavra do Senhor. Deixa eu ajeitar aqui as coisas novamente, botar também tudo no lugar, né? Vamos à pregação da palavra do Senhor, lembrando exatamente essa situação, né? Exatamente a ressurreição de Cristo. E eu peço que você abra lá então, no livro de Marcos, enquanto coloca aqui pra gente o tema desta noite: o significado da Páscoa em Jesus. O significado da Páscoa em Jesus. E eu quero trazer, amados, alguns pontos, alguns tópicos exatamente sobre o fato da ressurreição. Nós vamos ler Marcos, todo o seu capítulo 16, o último capítulo de Marcos, né? Capítulo 16, que vai do 1 até o 20. Faremos toda a leitura desse texto, e eu peço que possamos fazer de forma responsiva, né? Eu leio aí os ímpares e os amados leem os versículos pares, para que possamos ler melhor e assim também me ajudar um pouquinho, em nome de Jesus, ok? Significado da Páscoa em Jesus, Marcos capítulo 16, lembrando que nós usamos a Nova Almeida atualizada, ok? Tranquilo? Amém? Vamos lá então, de forma responsiva, eu leio os ímpares e os amados vão ler os pares, me ajuda aí, por favor, hein? Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. 2. Daí ficou ruim, não, vamos de novo, vamos lá, de novo. E, bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Beleza. 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? 4. E que a pedra era muito grande. 5. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. 6. Ele... Aleluia. 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. 8. Eita, tá ficando ruim de novo. Vamos lá, de novo. E, saindo elas... (9) Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. 10. E, partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. 12. Depois disso, que está... Amém. 13. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também esses dois, eles não deram crédito. 14. Finalmente... e a dureza de coração, porque não deram créditos. Aleluia. 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer, quem porém não crer, será condenado. 17.
estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Aleluia. 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. 20 e último. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia. Senhor Deus amado Pai, mais uma vez pedimos a Tua misericórdia sobre cada um de nós, que possamos ser mais uma vez usados e capacitados por Ti, Deus, não seja a nossa vontade, mas seja o Teu querer sobre nós, que Teu Espírito Santo venha nesse lugar trazer a iluminação daquilo que precisamos entender essa noite, Deus. Abençoa-nos, enche da Tua graça, da Tua paz e do Teu amor. Assim te clamamos, te pedimos e te agradecemos, em o nome santo do Teu Filho Jesus. Todos dizem amém. Amados, vamos lá. Nós temos 8 pontos que nós podemos observar aqui. Na verdade, existem até mais, tá? Mas eu destaquei 8 pontos que me chamaram mais atenção. E eu até vendo, acompanhei ali a pregação que o pastor Hernandes Dias Lopes fez também sobre esse assunto. O pastor Níger, há pouco tempo, nos mandou também um esboço tratando também dessa situação. Mas eu selecionei aqui algumas coisas que me chamaram mais atenção, que eu achei interessante e que a gente pode tratar essa noite. Apenas 8 fatos aqui que a gente vai tentar tratar um por um, de forma que vocês possam compreender a importância. E é da mesma forma que, lembra lá a pregação que o Michael pregou há um tempo atrás? As 7 palavras da cruz, 7 momentos de Cristo, que ele professa ali algumas palavras que mostrava todo o seu maravilhoso poder, toda a sua maravilhosa graça, todo o seu amor e todo o seu perdão derramado sobre aquelas pessoas. Agora nós vamos ver 8 fatos dentro agora da ressurreição de Cristo, que nos abençoa de forma maravilhosa, se você compreender esses fatos aqui narrados, e que a gente possa, em nome de Jesus, trazer o esclarecimento, e que você possa conhecer e entender, ok? Vamos lá então, se a gente consegue aqui trabalhar em cima de Marcos 16, e que vocês possam ser abençoados. Primeira coisa que nós temos que destacar aqui são: os excluídos são privilegiados por Jesus. A gente pode perceber toda a história cristã, toda a história de Deus, toda a história do povo de Deus, que ele sempre fez questão de exaltar aqueles que eram os desprezados por outros. Você percebe isso? Ele pega os menores das casas menores, os menos abastados, os mais simples, aqueles que não têm muita coisa aparentemente a oferecer, e Deus os exalta a todo momento. Você acha que Jesus, o Filho de Deus, ia ser diferente? E o que Cristo então faz? Ele exalta os excluídos. Vamos ler aqui então, versículo 1, versículo 6 e depois o versículo 9, para nós entendermos um pouquinho. Olha só, versículo 1: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. A primeira coisa, quando Jesus foi removido da cruz e levado para a crucificação, ele foi ungido. Dizem que mais ou menos ali, amados, em torno de 25 litros de bálsamo foi derramado sobre o corpo de Cristo quando ele foi sepultado. Mas as mulheres queriam fazer mais, queriam fazer melhor. Então elas levaram também uma outra quantidade de outros aromas, de outros óleos aromáticos, para embalsamar ainda mais, perfumar ainda mais o corpo de Cristo. E a dúvida que elas tinham é o seguinte: quem é que vai remover a pedra? Vocês viram que elas conversam no caminho? A preocupação é, a gente vai lá, mas quem vai remover a pedra? Conta-se a história que essa pedra era tão grande que aproximadamente 25 pessoas, 25 homens eram necessários para remover essa pedra, para tirar ela do lugar. Então era uma pedra grande, era uma pedra pesada, em torno de 25 homens, e na verdade se usava essas pedras para evitar o saque às tumbas. Era necessário 25 pessoas para mover uma pedra. Onde é que você vai juntar 25 pessoas e ninguém vai perceber que está lá? Então era uma maneira também de você proteger as tumbas, era ter essas pedras muito pesadas, ok? Versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar
onde tinham colocado. Então as mulheres viram que a pedra já não estava mais lá, ok? Já tinha sido removida, obviamente ali pelos anjos do Senhor, e Jesus já não estava naquele lugar. Versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, amados, olha só, Maria Madalena foi até, junto com Maria, mãe de Tiago, que era a mãe de Jesus também, mas aqui agora restituída, a mãe de Tiago, e Salomé foram até aquele lugar. Ou seja, as mulheres, as que eram, na época, as menos privilegiadas. Amados, entenda, Deus escolhe dessa forma e Jesus escolhe as mulheres para dar a sua boa nova. Coloca sobre elas essa maravilha da ressurreição. Foram as primeiras a saberem que o Cristo havia ressuscitado. Segundo ponto, que a gente vê lá no 9, Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. Mas olha só, não era questão só dela ser uma mulher, mas Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Era uma mulher completamente liberta. E você vê, ela a partir da expulsão, ela começa a seguir Jesus, começa a segui-lo. Dizem que ela era possivelmente prostituta, mas não tem certeza absoluta quanto a isso, porque existe uma passagem que fala sobre a prostituta, que também foi expulsa e tal, mas isso não importa, o importante não é isso. O importante é que ela era uma mulher, e naquela época, o peso da opinião de uma mulher era a mesma coisa do que nada. Você ter uma ideia, em algumas regiões, a mulher era negociada. O gado valia mais do que uma mulher. Você podia negociar como uma coisa a mulher. Ou seja, ela não tinha valor, ela não tinha peso, não tinha opinião para absolutamente nada. Mas Deus, Ele faz assim exatamente dessa forma, amados. Ele escolhe os excluídos. Ele exalta aqueles que ninguém mais dá valor. O que nós podemos trazer para nós então, amados? Há um tempo atrás nós éramos os excluídos do mundo, não era? Muitas vezes ignorados, e eu não digo só das mulheres, eu agora falo de forma geral. Deus escolhe exatamente isso. Aqueles que não têm algo que aparentemente o mundo não dá valor, são exatamente esses que Deus usa de forma maravilhosa. Nós lemos, hoje de manhã, não lemos Isaías? O que se fala de Cristo, do próprio Cristo? Aonde não se via nada demais. Nem beleza ele tinha, ele foi desprezado pelos seus e por todos mais. Ele não tinha nada de interessante, nada que pudesse ser exaltado nele. E ele era simplesmente o Filho de Deus. É assim que Deus age, de formas misteriosas, de forma simples, mas tremendamente poderosa. Deus, Jesus, escolhe os excluídos. Ele privilegia os excluídos. Nós vemos então Cristo que dá o valor, como sempre Deus faz, aos menores, ou no caso, os menos importantes, que era o caso das mulheres. Jesus dá valor àqueles que são naturalmente excluídos pelos homens, para mostrar que toda a sua glória pode alcançar a todos, sem nenhuma distinção, porque para ele não tem distinção, para ele somos todos exatamente iguais. E dessa forma também seremos julgados, de formas iguais, porque Deus é justo. Segundo ponto que nós temos que tocar aqui: os caídos, eles podem ser levantados. Então, se você estava passando por uma prova, passando por um problema, uma dificuldade, quando você acha que não tem mais saída, entenda, você pode ser levantado. Olha que coisa linda, é no versículo 7, coloca lá o versículo 7. Olha que só que fala: mas vão, atenção nisso, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês verão como ele disse. Mas Pedro não era discípulo, não? Era ou não era? Olha que ele coloca aqui, ó: vão e digam aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele disse. Vocês entendem isso? Entende o que aqui o anjo quer dizer sobre esse assunto? Fala para os discípulos e para Pedro. Mas logo Pedro, aquele que estava à frente de tudo,
aquele que teve a coragem e cortou a orelha de um homem quando vieram para prender Jesus, aquele que se dizia que jamais iria abandonar, Senhor, se tu for preso nós vamos junto, vamos arrumar uma confusão naquele lugar, mas tu não será de forma nenhuma. Mas o que Pedro faz? Ele nega a Cristo por 3 vezes antes que o galo cantasse, assim como Cristo disse a ele. Sabe o que estava acontecendo aqui com Pedro? Pedro, ele não se sentia mais discípulo de Cristo. Ele havia abandonado Jesus. Aquele que disse que jamais faria isso, foi um dos primeiros a fazer. Mas agora, ele vai ser restaurado. E nós sabemos que ele foi tremendamente restaurado por Cristo. Da mesma forma como 3 vezes ele nega a Cristo, agora por 3 vezes o que ele fala? Jesus interroga ele: Cristo, tu me amas? O que ele diz? A Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse: amo, Senhor. Na segunda: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele já em lágrimas, então, tu sabes que eu te amo, Senhor. Ali Pedro foi restaurado. Aqui nessa passagem, amado, Pedro não se considerava mais discípulo de Cristo, porque ele viu o que ele fez, ele sentiu o peso daquilo que ele havia cometido. É citado primeiro os discípulos e depois Pedro, visto que até então Pedro havia abandonado a Cristo. Ele saiu do caminho, amado. Ele não se sentia mais seguidor de Cristo, ele não se sentia mais discípulo do Senhor. E mesmo dito várias vezes que jamais o abandonaria, que ele iria até a morte com Jesus, não só o abandonou, como ainda o negou. É pesado demais, né? Mas Deus é maravilhoso demais, amados. Tanto que Pedro se torna agora aquele profeta maravilhoso de Deus, usado de Deus de forma maravilhosa. Eu não lembro quantas pessoas foram exatamente, mas numa pregação que ele fez do Evangelho de Cristo, apresentando Cristo, uma multidão se converteu ao Senhor, numa só pregação, numa só palavra levada por Pedro àquelas pessoas. Você entende a importância de Cristo nos restaurar? Nesse momento Pedro deveria estar se sentindo fora do círculo de Jesus, possivelmente não se sentindo mais o discípulo abandonado, largado. Ele: vou voltar a ser pescador, vou abandonar minha vida, vou deixar para lá, não tem mais jeito. Mesmo que um dia eu me encontre com ele, eu sei que ele nunca vai me perdoar por aquilo que eu fiz. Eu neguei, eu disse que iria protegê-lo, morreria por ele e não fiz nada, pelo contrário, eu o neguei. Da mesma forma Cristo faz conosco, amados. Não importa o problema que você passe, não importa quantas vezes você possa ter negado a Cristo, não importa quantas vezes você até possa ter abandonado Cristo, mas Cristo jamais te abandonou, Ele jamais te deixou, Ele jamais se afastou de ti, e Ele está pronto para te restaurar se você quiser. Ele não força nada, Ele não te obriga a absolutamente nada. Da mesma forma que ele não obrigou a Pedro. Ele só perguntou: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Que tortura estava sendo para Pedro, não estava não? Não estava não, amado, estava sendo uma restauração. Não existe restauração se não tiver uma lavagem profunda, uma transformação da alma, do interior, e Pedro precisava disso, e Deus faz com ele isso, da mesma forma que Ele faz com cada um de nós, se assim nós permitimos que Ele faça. Deus restaura. Deus está sempre, Jesus, né, está sempre disposto a dar uma nova chance a qualquer um que queira voltar para Ele. Amado, é amor demais. Não só o abandonou, não só o largou, como o negou. Mas mesmo assim, Deus tem um plano maravilhoso para a vida de Pedro, da mesma forma que Ele tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Entenda, amados, tem. Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu erro tanto. Não importa, se você deixar Deus te usar, Ele fará maravilhas através de cada um de nós, de cada um de vocês.
Terceiro ponto, para a gente tocar aqui, a nova criação. Versículo 2 e no versículo 9. Coloca lá o 2 para a gente. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Amados, aqui tem uma conexão com Deus linda demais. Mas linda demais. Pega aí. Qual é o primeiro dia da semana, amados? Domingo. Não é isso? É ou não é? Quando foi que começou a criação do mundo? No primeiro dia. No primeiro dia do Senhor. E ele terminou a sua obra em qual dia? No sexto dia. E no sétimo? Qual é o sexto dia? Sexta-feira. Deus termina a sua obra na sexta-feira, com Cristo Jesus. Ele crucificado na cruz, a obra estava consumada. Todo o plano estava feito. E no sétimo dia? Silêncio, não houve nada. Jesus estava morto. Nada. E no primeiro dia? A história nova começou para todos nós. A nova transformação, a nova criação, a libertação começa novamente no primeiro dia, assim como Deus fez desde o início de tudo. Agora numa ordem invertida, né? Mas para Deus, que é o dono do tempo, ele termina a sua obra no sexto dia. Está consumado. Não há mais nada que se possa fazer. No sexto dia, Deus consuma a sua obra, termina tudo, não existe mais nada a ser feito, está pronto, finalizado. No sétimo dia, nada. Vamos descansar. Nós sabemos que não, amados, espiritualmente, teve toda uma coisa aí por trás, mas não houve nada no sábado, não houve nada. Mas no domingo, agora começa a nova vida. Agora começa a nova história para toda a humanidade. Para eu, para você e para todos aqueles que creem em Cristo Jesus e na sua obra salvadora, na paixão de Cristo. Você entende? Amado, quando o pessoal fala assim, Deus é perfeito, amado, Deus é perfeito. Desde sempre. Ele faz as mesmas coisas de forma maravilhosa, assombrosamente lindo demais. É isso, amados, é maravilhoso, é lindo demais isso. Deus termina a sua obra na sexta-feira, no último dia, no sétimo dia. No sexto dia. No sétimo dia não há nada. Mas no primeiro dia, que é o dia do Senhor, e por isso é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, é o dia que nós reservamos para adorar a Deus. Esse dia pertence a Ele. Nós temos que nos entregar totalmente, o dia todo, ao nosso Deus. Porque ele começa a nova história da humanidade, da vida de todos nós que cremos em Cristo Jesus novamente, no primeiro dia. E Deus disse, haja luz, e a luz do mundo veio para todos nós. Amados, é perfeito e lindo demais isso. Esse é o nosso Deus. Então no primeiro dia da semana, que é o domingo, Deus inicia a criação, termina no sexto, descansa no sétimo. Da mesma forma agora Cristo começa uma nova história para nós no primeiro dia da semana. Ele foi sepultado no sexto, passou o sábado na morte, mas retornou no dia do Senhor. A nova história começa. E Deus tem essa mesma nova história para cada um de nós, amados. Hoje é o dia de você começar a sua nova história. Hoje é o dia de recomeçar a sua nova história. Hoje é o dia de dar prosseguimento na sua nova história, porque Deus tem uma nova história para cada um de nós. É lindo demais esse Deus, amado. Ele é lindo demais. Por isso a importância de reservarmos o domingo, amados, para esse Senhor. O primeiro dia da semana é o dia do Senhor, que nos concede tudo maravilhosamente.
A quarta coisa que a gente pode observar é que a ressurreição, ela proclama que o cristianismo não é apenas uma instituição, não é apenas uma religião, mas é, na verdade, um grande movimento. Você entende isso? Ela não é somente uma religião, não é algo, ela é um movimento. O cristianismo é algo muito maior, é o mover de Deus em cada um de nós, é o mover de Deus agindo, realizando em cada um de nós. Bota o versículo 7 para a gente, por favor. Mas vão, diga aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês verão como ele disse. Ali está começando. Deus vai na frente, ele prepara tudo, deixa tudo pronto para quando você chegar, a obra já está sendo imposta em movimentação por tudo aquilo que Deus está tendo para a sua vida. Cristo estará conosco por toda a jornada, isso é fato. É colocado no finalzinho, né? Vão, façam discípulos, ensinando-os a guardar a palavra e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês até a consumação dos dias. E a única certeza que a gente pode ter na nossa vida, amado, é que Ele está conosco todo o tempo. É a certeza absoluta da minha vida, da sua vida. Você tem uma certeza que você pode ter: Jesus está contigo. Uma certeza absoluta: Cristo está contigo. Quando? Todo o tempo. Até quando? Até a consumação dos séculos, até a consumação dos dias. Ele nunca vai te abandonar. O problema somos nós, o errado somos nós, que saímos da presença dele, que saímos da sua maravilhosa graça. Mas ele é tão maravilhoso que, assim como ele fez com Pedro, ele pode fazer com qualquer um. A restauração. E, amado, que restauração linda que ele faz com Pedro. Que restauração maravilhosa. Aquele homem que tinha um ímpeto, né? Que queria arrancar a orelha, que queria matar, e agora ele se transforma um dos maiores pregadores da palavra do Senhor, levando a boa nova de Cristo a toda a criatura. Ou seja, quem está com Cristo não precisa temer absolutamente nada, pois Cristo já venceu tudo na cruz. Entenda, amados. Vamos lá. Quando então você precisa temer nada, então vou encarar. Não é isso. Pô, olha que Paulo passou. Olha, vamos lá. Quantos discípulos, quantos apóstolos morreram de morte natural? E os outros? Tudo assassinado. E ralaram e sofreram muito. Pouco não. Sofreram muito. Não é pouco não. Loucura isso, né? Mas se eu falar que nada vai acontecer conosco, não vai não, filho. A eternidade te aguarda. Porque o sofrimento que você passa aqui é só um pedacinho da eternidade que você tem para viver na presença do Pai. Quando ele fala que nada vai te acontecer, nada vai te tirar da presença do Senhor, se você se permanecer fiel a Ele. Amados, Deus aumenta a fé. Toda vez que eu leio Estevão, amado, me dá vontade de chorar. Eu sou sentimental nesse ponto, eu confesso. Porque eu fico olhando, Senhor, o que ele viu, Senhor? O que ele viu, Senhor? E eu tenho certeza que um dia todos nós veremos, em nome de Jesus, todos nós veremos isso. Ele ali, prestes a morrer, apedrejado, e fala, nega, fala. Ele, como eu posso negar isso que eu estou vendo? É impossível. Mas eu fico olhando, meu Deus do céu, que coisa linda que ele deve estar olhando ali. Eu fico imaginando assim na minha cabeça, loucubrando, né? Deve ser aquela, ele deve ver os céus abertos, aquela mesa posta, Deus sentado, Jesus ao lado, os anjos cantando, e eu ouvindo glória, 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 glória ao Senhor. Eu falei, eu quero estar aí, eu não quero estar mais aqui não. Aqui não me importa mais. Eu quero estar na presença do Pai, que é isso que interessa. Cristo já venceu tudo, amados. Ninguém pode fazer mais nada contra a sua vida. Entenda, a sua vida eterna está garantida. Só depende de você mantê-la para alcançarmos essa misericórdia. Quinta coisa, a transformação de uma rotina para um encontro verdadeiro com Jesus. Isso é fundamental na nossa vida. Porque tem gente que tem uma rotina, mas não tem encontro com Cristo. Vai para a igreja todo culto, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, a hora que for, sobe o monte, vem e vai, né? Ora, faz jejum, busca campanha, mas é rotina.
Como ele acorda de manhã e toma um cafezinho, ele também vai orar ao Senhor. Como assim? Entenda, a intimidade com Deus é diferente. Intimidade com Deus é relacionamento, não é cafezinho, não é bate-papo, é entrega, é verdade, é oração, é busca de entrosamento com o Pai. Isso é buscar. Não é você ter a rotina de orar, como a gente vê, amados, em outras religiões, né? Fazer aquelas rezas, fazer tudo ali, no automático. O que significa aquilo? Nada. Somente palavras. A intimidade do crente com Deus é completamente diferente. É algo sobrenatural. Tem que ser. Se não está sendo, me desculpe, você está fazendo da forma errada. Se ao clamar, se ao buscar, se ao orar, você não sente algo, tem alguma coisa errada. Se você não sente o mover do Espírito, se você não ouve a voz do Senhor através da sua palavra, tem alguma coisa errada. Eu vejo, vendo esses videozinhos, né? Lendo, eu não lembro qual foi a passagem, que aqueles vizinhos que tem assim, né? Aí a pessoa assim, aí o fulano abrindo o livro assim, assentado. Aí vira uma página, essa mãozinha, pá! Aí ele vira outra página, essa mãozinha, pá! Aí vira a página, essa mãozinha, pá! É mais ou menos isso, amado. Cada vez que você lê a palavra do Senhor, se tu não toma um tapa na cara, tem alguma coisa errada. Se você não se vê em alguma coisa ali, tem alguma coisa errada. Se você não é repreendido, se você não é exortado, se você não é também acariciado por Deus, pela sua palavra, tem alguma coisa errada. A sua intimidade está agindo de forma errada. Volta de novo lá para a gente no versículo 7, tá? Deixa aí. Mas vão e digam aos discípulos dele, a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Todos os discípulos, eles eram da onde? Da Galileia, exceto Judas Iscariote, foi o único que não era da Galileia, todos os outros eram de lá. E Cristo volta para lá para encontrá-los no mesmo lugar de origem. Ali naquele lugar, todos tinham família, né? Amigos, parentes, relacionamentos aconteciam naquele lugar. Então Deus coloca de novo eles no meio do relacionamento dos amigos dele, para eles possam se sentir tranquilos, em casa, guardados, protegidos com aqueles que eles conheciam. Deus faz isso conosco. Ele nos insere no local onde nós nos sentimos amados, onde nós nos sentimos protegidos, onde nós nos sentimos queridos. E aonde é isso, amados? É na casa do Senhor, é na igreja. Aqui eu garanto a você, você vai encontrar amizade, você vai encontrar sinceridade, você vai encontrar verdade, porque às vezes ela pode até doer, mas vai ser a verdade que às vezes você precisa ouvir. Você vai encontrar carinho, você vai encontrar dedicação, você vai encontrar companheirismo e amor verdadeiro, principalmente do Pai. Eles viviam, tinham famílias, amigos, tudo naquele lugar, ou seja, eles tinham uma vida na Galileia. Assim era Cristo. Ele vai nos encontrar, amados, onde estamos no nosso dia a dia. Ele não precisa de um lugar especial para você. Você entenda isso. É necessário, às vezes, nós nos trancarmos no quarto e para o nosso secreto, para clamarmos ao Deus? Às vezes é. Às vezes é. Mas, amados, eu até lembro até hoje daquela musiquinha, né? Que eu vou te batizar num ônibus lotado. Já alguém ouviu essa música? Eu vou batizar num ônibus lotado. Que é uma senhora do coque chega pro cara, para um empresário: tu vai ser batizado num ônibus lotado. Eu falo, cara, que piada é essa? Loucura, eu não sei se é fato real ou não, amado. Mas eu sei que a música é engraçadinha. E é mais ou menos isso, Deus não escolhe isso não. Ele falou, nada, rapaz, eu tenho carro importado, eu vou morar numa empresa, eu vou de ônibus pro trabalho, tá maluco? Um dia tinha uma reunião importantíssima para ir, importantíssima reunião. Ele falou, e agora? Tem que ir pra reunião, vamos embora. Quando eu fui pegar o carro não ligava de jeito nenhum. Chamou o táxi 99 aí, e Uber, nada, ninguém ia, não tinha ninguém. Ele falou, não tem jeito, vou ter que ir de ônibus. Aí lembrou da velhinha, ele falou, senhor, ônibus lotado não. Passou o primeiro ônibus, lotado. Ele, vou nesse não, vou nada, deixa passar. Logo atrás veio um vazio. Ele, beleza, me dei bem, entrou, já era. Ela falou, vou descer daqui a 6 pontinhos, não tem nem como dar errado. Daqui a 6 pontos esse ônibus não enche mesmo. Deu ruim. O que acontece? O ônibus da frente quebra. Aquele povo todo, entra no ônibus. Aí tu já sabe o que acontece, né, amado? Ele começa a falar em língua, começa tudo. Vai pro chão profetizando, aí chama o guarda, para que esse cara tá maluco, tá endemoniado. O guarda também era cristão, e dá glória a Deus que ele tá falando em língua.
É mais ou menos isso, amado. Deus não escolhe. É lógico, amado. Deus não nos faz passar vergonha de forma nenhuma. Deus não faz isso. É uma música, é engraçadinho. Mas entenda, você pode ter intimidade com Deus dentro do ônibus. Ônibus lotado, no trem lotado. Entende isso? Você pode ter intimidade com Deus dentro do seu carro, ouvindo um louvor, ouvindo uma música. Na sua casa, em qualquer lugar. Você pode ter intimidade com Deus se você estiver procurando Ele. Ele está doido para te encontrar. Tu só tem que querer. Abrir teu coração e Ele faz o resto. Ele vem se encontrar contigo. Ele fez um encontro marcado com você. Na agenda dele, tá lá, eu tenho um encontro marcado com meu filho. Quando? Quando Ele quiser. Quando Ele quiser. Quando você quiser, Deus tem encontro contigo. Basta você querer. Seja no trabalho, em casa, em meus amigos, ou seja, onde você tem uma vida, é lá que Jesus terá o encontro com você. Pois Cristo vai aonde é necessário para se encontrar conosco, aonde é necessário. Em prisões, amados, em prisões. Em países onde o cristianismo é proibido, ele vai lá e encontra a pessoa lá. E você não consegue negar de forma nenhuma. Para se encontrar com aquele que esperam a Deus, esperam a Cristo, Ele vai. A sua espera jamais será em vão. Sexto ponto, e temos que correr que o tempo está voando. A vitória sobre a morte é sempre lidar com o sobrenatural da naturalidade da vida. Bota pra gente 8. Diz assim, ó, versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Eu lembro que tem um desenhozinho, né, que tá os dois soldados assim na porta, guardando, né, o sepulcro, um lado do outro. Aí eles estão cantando aquela música. E toca lá dentro. Sai correndo. Quando você tem as coisas do natural, você não se espanta. Se espanta? Não se espanta. Mas o problema é o sobrenatural, amados. O que elas esperavam ver quando chegasse no sepulcro? Um homem morto. É ou não é? Natural. Eu vou no sepulcro e vou ver um homem morto. Quando você chega no sepulcro, e a preocupação dela, quem vai remover aquela pedra? São 25 homens para remover aquela pedra. Como é que a gente vai fazer aquilo? Quando chega lá a pedra, longe. Quando entra no sepulcro, ninguém. Tem um cara sentado lá dentro. Ei, opa. O que tu fazia? Quem é que entra no cemitério meia-noite aí? Eu já entrei, amado. Essa história eu já contei aqui, né? Eu trabalhava no Hospital Marcelo Dias e eu dava serviço de polícia. A polícia tem que dar uma ronda em todo o hospital. Tem pontos chaves que nós tínhamos que ir, bater pontinho mesmo. Tinha um reloginho que a gente chegava lá e girava a chavezinha e dizia a hora que a gente passou naquele lugar. Então nós tínhamos em todos os lugares. Um dos lugares era onde? No morgue. Onde é que é o morgue? Geladeira, subsolo 2, onde guardavam todas as pessoas que tinham falecido no hospital. Ficava todo mundo lá guardadinho na geladeira. E eu não sei porquê, deve ser capricho do pessoal que preparou aquilo, a luz de dentro do morgue era vermelha. Eu ia direto, amado, eu não tinha problema nenhum quanto a isso, te juro. Eu tinha sem problema nenhum, eu ia lá sem problema nenhum. E era engraçado, porque eu não sei se ela fazia aquilo se o morgue fazia aquilo de pirraça, mas toda vez que eu entrava o motor ligava. Eu entrava, o motor da geladeira ligava. Falei, Senhor, não é possível. Vou eu lá no reloginho, batia lá meu reloginho, vamos embora e vamos embora. Você entende isso? Eu lembro que também serviço de polícia era a função nossa, aliás, de liberação dos corpos. E o parente ia lá, junto com a funerária, e nós conferimos se era certinho para poder a pessoa levar o falecido para fazer o enterro, né, da pessoa. Aí nós tínhamos que fazer tudo aquilo. Aí fomos lá, vambora. Chegamos lá, a nossa função é puxar a geladeira, botar em cima da maca, a pessoa faz o reconhecimento, preenchemos toda a documentação, a pessoa assina, grau de parentesco, a gente tira uma cópia da identidade e libera para a pessoa levar o corpo daquela pessoa, a funerária leva, ok? Ok. Chegamos lá, abrimos a geladeira, botamos em cima da maca, faltou luz. Apagou tudo, apagou tudo. Falei, eu vou correr, né? Vou ficar aqui tranquilo, tô de boa. Fiquei. A luz voltou. Quem é que tava lá dentro? Só eu e o defunto. Falei, cadê o resto do povo? Fui lá fora. Rapaz, vamos lá. Tá com medo do teu parente? Você tá doido, rapaz? Não, aqui faltou luz. Mas vamos logo lá, mas vocês vão sair correndo, então vambora. Vamos voltar pra lá.
Aí voltaram, os dois voltaram, o cara funerário, o outro voltaram lá para dentro, para poder fazer a liberação. Você entende? O natural, o normal, é você encontrar, agora as pessoas têm algum medo, receio, mas elas iam lá para encontrar uma pessoa morta. E o que elas encontram? Um homem de branco sentado na beira da cama, que não era Jesus, porque Jesus já havia ressuscitado. Elas saem de lá correndo e com assombro, temor, horrorizadas, espantadas, estavam com medo. As mulheres ficaram com temor, assombro, medo, pois estavam testemunhando que o Cristo estava vivo. Elas não esperavam isso. Olha só, pode ir tranquila, porque aquele que você esperava que estivesse morto, ele está vivo. Elas saíram de lá aterrorizadas com medo. Elas esperavam o natural e encontraram o sobrenatural. Mas que engraçado, você vai lá para ver uma pessoa morta e a pessoa está viva e tu fica com medo. Acho que o contrário deveria ser o mais lógico, né? Mas, amados, nunca ninguém tinha voltado da morte daquele jeito, por si mesmo, não tinha. Por si mesmo, ninguém. Entendam? Tem história de voltar à vida? Sim, Jesus, várias outras pessoas, Jesus trouxe Lázaro e tudo mais, mas sozinho, por ele mesmo, ninguém. Ressurreição, só de Cristo. Só de Cristo. Um homem morto em um sepulcro não causa espanto a ninguém, mas agora o Cristo ressurreto é de espantar qualquer um. Ainda mais quando você vê as feridas nas suas mãos. Ele não escondeu as suas feridas, né? E assim tem que ser conosco, amados. Jesus tem que causar impacto em nós. Não digo assombro, mas ele tem que causar impacto nas nossas vidas. É isso que ele tem que gerar em nós, impacto na nossa vida. É ele quem traz todos nós de volta à vida. Se você não se sente impactado com isso, novamente, tem alguma coisa errada. 7. A morte não tem a última palavra. Bota pra gente o versículo 6. Diz assim, ó, ele porém lhes disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde vocês tinham colocado. Tem mais nada ali, filho. Tem só um lençolzinho dobrado no canto ali, ó, ele já foi. Ele já levantou, ele já foi ressurreto, já ressuscitou. Quando as mulheres foram até o sepulcro para embalsamar o corpo de sem vida de Jesus, preocupadas com a pedra, a preocupação dela é pedra, vamos encontrar um morto lá dentro, mas como é que ele vai tirar aquela pedra? Mas a pedra já tinha sido removida, e é como eu falei para você, em torno de 20, 25 homens para remover aquela pedra, ou seja, o negócio já foi sobrenatural daí já foi algo sobrenatural. O anjo então as indaga quanto à sua procura de um homem morto, porém nem mesmo a morte pode vencer a Cristo. E aqui, amados, a gente vê algo, de novo, o segundo ponto, anota aí, ó, ponto maravilhoso da palavra de Deus. Quando as pessoas falam assim, vamos lá, então vamos lá, Jesus era homem ou não era? Era. Quanto? 100%. Mas ele era Deus? Era. Quanto? 100%. Como pode ser 100% homem e 100% Deus? A prova está aqui. Entenda, a prova está aqui. Como assim? Porque ele morreu. Quem morre? Algum Deus morre? Você conhece algum Deus que morreu? Deus morre? Não, Deus é eterno. Mas Jesus morreu. Porque ele era 100% homem. Mas por ser 100% Deus, a morte não tem controle nenhum sobre ele. Nenhum. Por ele ser 100% homem, ele morreu. Por ele ser 100% Deus, ele ressuscitou. Porque a morte não tem nenhuma autoridade. Era necessário que ele morresse para que houvesse a nossa libertação, para que nós tivéssemos a vida. E ele morreu como homem, sem pecado, sem defeito, 100% homem. Mas ele é 100% Deus, porque a morte não tem qualquer domínio sobre ele. Até quando foi eu vendo sobre esse assunto, o pastor Hernani, ele coloca bem enfatizado, foi uma coisa bem interessante. Jesus morreu, mas ele foi lá na casa da morte e matou ela, e voltou à vida, porque nem ela pode segurá-lo, ela não tem menor controle ou autonomia sobre Cristo, não tem, amados. Esse é o nosso Deus, é lindo demais, é lindo demais o nosso Deus.
Aqui podemos ver algo maravilhoso. Prova ser 100% homem porque morreu, como qualquer outro homem, na cruz, padeceu tudo aquilo, mas ressuscitou, provando ser 100% Deus, que tem todo o poder, inclusive sobre a morte. Você entende isso? 100% homem, ele morreu. 100% Deus, porque a morte não tem autoridade, e ele ressuscitou. Por ele mesmo, entenda, por ele mesmo. E último, finalmente, versículo 8. Anunciar as boas obras. Essa é a missão de todo o evangelho. Essa é a missão, na verdade, evangelho significa isso, evanger, algo assim, que significa boas novas, anunciar as boas novas. Jesus, ele traz as boas novas, por isso que Jesus fala, vão lá e preguem o meu evangelho, preguem as minhas boas novas, preguem as minhas palavras, porque agora há vida, agora há solução, agora há resgate por todos vocês, para todos que crerem em mim, Jesus Cristo. Versículo 15, coloca lá pra gente. Diz assim, ó. E disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho, a boa nova, a toda criatura. E aqui, amado, uma coisa linda, que ele coloca assim, toda criatura, até pro boi, pra vaca, para todo mundo, né? Toda criatura, não é isso? Amém, amados, mas para todas as pessoas. Aqueles que eram criaturas de Deus e agora vão ser chamados de filhos de Deus. Criatura por quê? Porque tu não é filho de Deus, tu é só uma criatura. Quando você aceita Cristo, agora você é adotado e passa a ser filho de Deus. Entenda isso. Assim é o nosso Deus maravilhoso. A última coisa ensinada é quando Cristo aparece aos discípulos dando a ordenança de pregar o evangelho, ou seja, as boas novas a todas as criaturas. E alertando no versículo 16, coloca lá, quanto à importância de crerem, e é fundamental. Volta o 15, vamos 15 e 16 aqui, para a gente poder, olha só. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Amado, olha a importância, olha o que você tem na tua mão. Entenda, olha a missão que Cristo te deu, olha a missão que nosso Senhor te passou. Quem crer será salvo, se não crer, será condenado. Nós temos que lutar, nós temos que brigar, nós temos que pregar o evangelho para que as pessoas possam entender isso aqui, essa responsabilidade. Entenda, se você aceitar, você será salvo. Se você não aceitar, você será condenado. Salvo, vida eterna. Condenado, morte eterna. A última coisa ensinada é quando Cristo aparece aos discípulos dando a ordenança que pregaram o evangelho, ou seja, as boas novas a toda criatura. E alertando no versículo 16 quanto à importância de crer. Crer é fundamental. Nós temos que, amados, tirar todas as dúvidas que a pessoa possa ter sobre o evangelho, que ela possa compreender totalmente e ela tenha a liberdade de escolher se ela crê e aceita ou não. E as boas novas é Jesus. Boas novas é Jesus, que morreu por mim e por você. E outro ponto maravilhoso, por que as boas novas? Porque ele morreu por mim e por você. E um dia ele voltará para nos buscar, a todos aqueles que creem nele. Assim como um dia ele disse que morreria, mas ele voltaria. Cumpriu ou não cumpriu? Morreu e voltou, ressuscitou. E ele disse uma segunda vez, e eu voltarei de uma segunda vez para levar os meus. Ele disse que morreria, mas voltaria. Agora aguardemos o cumprimento de mais uma promessa. Jesus voltará e levará a sua noiva, eu e você. Que nós possamos ter esses 8 pontos, amados, nesse momento maravilhoso que é a ressurreição de Cristo. A lição que ele tem para nos mostrar, a lição que ele tem para nos tratar, a lição que ele tem para nos ensinar e uma ordenança que ele deu a cada um de nós, que nos deu a autoridade de pregar a sua palavra, de levar a todos aqueles que não o conhecem à libertação ou por escolha própria à condenação. Que em nome de Jesus possamos ser instrumento de levar a salvação para eles.
que eles possam crer e aceitar a Cristo e ter acesso à salvação. Porque infelizmente aqueles que crerem, mas não aceitarem ou não crerem, terão infelizmente a sua condenação. Senhor Deus amado Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua misericórdia que tu derramar em nós. Seja feita a tua vontade, Deus, que possamos entender mais uma vez a importância do teu ministério, a importância daquilo que tu fez, a importância que tu ainda faz em cada um de nós. Que possamos te aceitar, mas que possamos principalmente, Deus, aprender a ensinar a tua palavra, o teu amor àqueles que ainda não te conhecem, a levar esse Deus maravilhoso que um dia nos libertou, um dia nos salvou, primeira vez na morte e a segunda quando nós aceitamos a ti como único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Se conosco, Deus, seja feita a tua vontade, usa-nos, capacita-nos, mas traz a paz aos nossos corações, porque temos a certeza que servimos a ti. Assim te clamamos, te pedimos com perdão dos nossos pecados, no nome santo do teu Filho Jesus. Todos dizem amém. Traga a bagagem de pedido de oração, chegamos ao finalzinho, desculpe os 5 minutinhos que nós passamos. Vamos à oração aqui com a nossa querida irmã Patrícia, aos pedidos de oração, e depois a oração final e a bênção apostólica, amém? Senhor Deus, Pai amado, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Senhor, estamos aqui na tua presença, Deus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos dá a resposta, Jesus. Então clamamos, Senhor, nesse momento, por aqueles pedidos que ainda não foram atendidos, Senhor, e o Senhor sabe o motivo, Deus. Sabemos que podemos descansar, Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas clamamos, Senhor, aumenta, Deus, a fé dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, que possam perseverar, Jesus, até o fim, na certeza, Jesus, que obterão a resposta, Pai, ou sim ou não, mas o Senhor dará a resposta de acordo, Deus, com a tua vontade. E podemos descansar, Senhor, na tua vontade, Pai, porque ela é perfeita, é boa, é agradável, Jesus, e confiamos em ti, Deus. Ô Senhor, por favor, clamamos por uma porta de emprego, Jesus. Ó Deus, por uma cura, Senhor, física, espiritual, emocional, pela libertação, Deus, daqueles que amamos. Ó Jesus, o Senhor sabe, Deus, o que nós pedimos, temos clamado a Ti. E também aqueles pedidos que estão no nosso coração, Deus, que o Senhor tem nos ouvido. Por favor, tenha misericórdia de nós, Jesus, mas que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos então à nossa oração final e a bênção apostólica, amém? Senhor Deus amado Pai, leva teu povo em paz e segurança, livra do mal, que tenhamos uma semana abençoada em tua presença e teu derramar pleno cada vez mais sobre nós, Deus, mas que possamos ter sede de ti, te buscar, entender a importância desse momento, que é a comemoração da tua Páscoa, Deus, a Páscoa que tu instituíste a nós, como marcado por toda a eternidade, até que tu venha buscar a cada um de nós. Se conosco, Deus, assim te pedimos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, no nome santo do teu Filho Jesus. Todos dizem amém. Coloca a mão no seu coração, faça um gesto para o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, hoje e sempre. Todos dizem amém. E quem diz amém, abraça alguém aí, ó, dê a paz do Senhor. Vão na paz e pensem nisso, porque isso é de Deus. Obrigado a você que estava conosco online. Não esqueça, se possível, de impulsionar o nosso vídeo apresentando a outras pessoas.